Então, boa noite a todos. Estamos aqui na Escola da Autopesquisa da Consciência, que é uma instituição sem fins lucrativos e é centrada na autopesquisa. Prioriza a renovação e a reeducação das consciências. O paradigma aqui da escola é a lucidez, reeducação para a lucidez multidimensional. É uma escola que trabalha com os pilares da reeducação multidimensional, então, a autopesquisa e o fraternismo. Essa palestra de hoje, posicionamento pessoal, que eu, Neiva, vou conversar aqui com vocês, é uma palestra, um tema assim que me surgiu, agradeço o convite, a oportunidade evolutiva aqui da escola, e aí eu fiquei pensando o tema, e em seguida, com uma leveza, me surgiu o posicionamento pessoal. Então, eu vou conversar com vocês num primeiro momento sobre as definições, alguns conceitos e talvez, fundamentalmente, o que eu, autopesquisadora, entendo de posicionamento pessoal para mim. Vou conversar um pouco com vocês sobre o efeito de um posicionamento no nosso campo energético. E por último, se existe a diferença entre decisão e posicionamento, que isso às vezes há um entendimento que decisão, posicionamento é a mesma coisa, e eu já estou entendendo que não é a mesma coisa. Então, podemos começar e assim vocês podem me perguntar a hora que vocês quiserem. Isso aqui é mais uma roda de conversa. Então, em relação a definições de posicionamento, eu pesquisei a Enciclopédia da Conscienciologia, volume 2, do Valdo, e eu achei lá um verbete que fala de autoposicionamento de ponta. Então, autoposicionamento de ponta é a posição pessoal. Então, posicionamento é uma posição pessoal, uma posição de fórum íntimo, ideológica ou evolutiva, definida e exposta sem rodeios. Essa posição pessoal constitui a diretriz teática das atividades, realizações, ideia e autoproex da consciência lúcida. Pesquisei no grande dicionário do Sacone, posicionamento é ato ou efeito de posicionar-se, adoção de uma determinada atitude ou posição quanto a um assunto. Manifestar-se, revelar-se, pronunciar-se, postar-se, tomar posição, localizar-se, pôr-se em posição, marcar posição, fazer, tomar certa posição dentro do campo do jogo. E aí eu diria, tomar certa posição dentro do campo da vida. E aí, porque para mim foi importante, eu acho legal assim poder dizer para vocês por que para mim posicionamento pessoal é importante. Eu estou aqui na escola há algum tempo fazendo a minha autopesquisa e sim, estou com uma certa dificuldade de ritmo, de continuidade, de aprofundamento. E posicionamento para mim, então, tem a ver com isso. Então, quando eu aceitei esse desafio evolutivo, essa oportunidade, aí eu comecei a pesquisar sobre posicionamento e autoposicionamento e me autopesquisar, eu me dei conta que aquilo que a professora sempre diz é preciso priorizar. A prioridade, aquilo que tu vai priorizar, precisa de um posicionamento para que a gente possa priorizar. Eu preciso estar posicionada, eu preciso me colocar naquilo que eu quero.
E para mim, então, em relação aqui com a minha, como autopesquisadora, para mim a prioridade da escrita. Eu preciso priorizar a escrita. Então eu agora estou entendendo que eu preciso me posicionar, que sim, eu quero, isso é importante para mim, é minha meta, e então eu, a partir desse posicionamento em relação à escrita, eu posso dar continuidade. Também a prioridade parapsíquica, e aqui conforme o Valdo, a prioridade parapsíquica é autoposicionamento do pesquisador no desenvolvimento das suas sinaléticas. Então eu, Neiva, como autopesquisadora, me dei conta ao preparar essa palestra que eu também preciso priorizar o meu parapsiquismo. E por último, aqui dos meus autoposicionamentos que me possibilitou ao desenvolver essa palestra aqui, esse tema, pesquisar, é o autoafeto. Autoafeto é autoposicionamento de cuidar-se de si, acolher-se, ser fraterna consigo e autorrespeitar-se. Então, me dar conta, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me exercitar mais, mas eu sei que eu preciso, eu quero, eu já defini, eu começo e aí eu não dou continuidade. Então, mas eu percebi que eu não estou autoposicionada em relação a isso. Eu quero, acho que é importante, mas eu ainda não me autoposicionei em relação ao meu cuidado. E o autoafeto é um dos pilares do meu código pessoal de CPC, sim. CPC. Então também gostaria de trazer aqui para vocês, do Lexio de Pensata do Valdo, algo que me chamou também muita atenção. Libertar-se das consciências assediadoras é posicionamento homeostático. Precisamos ter esse posicionamento homeostático para não sofrer a interferência de consciências. Outra coisa que outro item que me chamou muito a atenção nessa pesquisa, somente o pensamento autoposicionado positivo é capaz de curar todos os pensamentos negativos. Então, ao eu estudar isso e olhar minha autopesquisa, sim, eu fui me fortalecendo, eu fui me autoposicionando. E entendo assim que eu, em função de olhar para isso, eu estou dando importância para o autoposicionamento prioritariamente agora. Então eu estou me auto-observando e questionando, estou posicionada em relação a isso ou não estou? O que eu quero com isso? Por que eu quero com isso? E também passei a observar ao meu entorno pessoas, e por uma recomendação da professora Sônia, observa o que vai vindo e acontecendo contigo. Então eu observo a mim, mas também observo o entorno. Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso dia a dia hoje. Uma menina, num serviço de refeição, ocupou todo um balcão, colocou uma mochila pesada em cima do balcão, próximo às comidas, as pessoas na fila esperando e ela mexendo naquela mochila dela. Uma mochila provavelmente contaminada, em cima próxima à comida, um balcão de autosserviço. Aí daí ela olhou para o lado, ela me viu, mas ela continuou mexendo, daí ela começou a se servir, como se só ela existisse naquele momento.
Aí depois ela sentou, eu continuei observando, ela comeu, ela levantou, deixou tudo sujo, tudo na mesa. E eu pensei assim, ó, essa pessoa não tem um autoposicionamento em relação ao o que acontece à sua volta, o que está acontecendo. E aí eu já me fiz uma autopesquisa, se eu estou, qual é o meu posicionamento quando eu estou dirigindo, se eu estou cuidando de mim e dos outros, se eu dou sinal, se eu deixo alguém entrar na minha frente para dobrar uma esquina, se eu percebo que tem fila, se eu sou mais ágil, se eu, né? E fiquei feliz com os meus. Eu estou, então, concluí assim para mim que eu estou autoposicionada em respeitar o coletivo. Eu tô ligando assim o autoposicionamento como uma verdade, mas que você tem que ter ela muito consciente. Iniciou a palestra falando da teática. E eu ia perguntar, para deixar claro às pessoas que estão nos ouvindo, o que é essa teática? Bom, você acaba de deixar claro que a própria palestra te fez entrar na teática. Sim. Você está vivenciando o tema que você selecionou para fazer a palestra. Isso. Já está na teática. A teática é aplicar a teoria ou conhecimento nas tuas vivências práticas, no teu dia a dia. Essa é a teática. Né? Não adianta a gente ficar no saber e não colocar na prática. A minha pesquisa desses dias, né, em relação ao autoposicionamento, e aí eu pensei, pesquisei e entendi que tem algumas premissas que são base de um posicionamento. Podem existir várias. Para mim, nos meus estudos, na minha autopesquisa, eu selecionei essas 3 que eu coloquei aqui no quadro. Eu entendo e percebo isso em mim e em outras pessoas que também eu me relaciono, que o autoposicionamento, ele exige uma vontade forte. Ele exige você querer se posicionar. Ele exige você querer te autoconhecer para saber quais são o teu querer, o que tu acredita, né, o que você quer construir. Então ele precisa de uma vontade forte, porque o autoposicionamento, ele, para mim, na minha percepção, ele é algo contínuo, né? Diuturnamente precisamos nos posicionar em relação às circunstâncias, assuntos, pessoas e, né, o que eu estou pensando em relação ao que eu estou querendo. Porque no dia a dia me parece que às vezes a gente é testado, né? Aparecem situações que você é testado naquilo que você se programou. Tipo assim, vou respeitar a fila do banco, né? Tenho isso como crença, mas de repente a circunstância meu propósito pode me tirar, né? E aí a vontade forte do meu posicionamento. Se ele é forte, ele foi trabalhado, ele foi estruturado, né? Então ele precisa dessa vontade de a gente fazer isso. Porque me parece que muitos de nós, inclusive eu em uns tempos atrás, né? Muitos de nós, a gente quer as coisas, a gente tem vontade disso, tem vontade disso, mas é meio flutuante. Como você associa a vontade forte que você acaba de colocar, que eu acho até que talvez seja se não o único, o principal atributo da consciência, que é o que alavanca, mas alavanca é o começo, tá? Essa é a vontade. A vontade alavancou. Como é que se continua caminhando em função do querer? Essa que eu acho que é a grande, o entendimento, entende? Porque a pessoa ela tem a vontade e ela alavancou, ela iniciou o processo, a alavanca está caminhando, mas ela precisa continuar. Aí você está além da vontade. O que tem que entrar aí em relação a isso que você acaba de colocar do querer? Porque o querer está muito linkado com a parte afetiva, entende? Com a parte
de como a pessoa se vê, se percebe, como é que ela percebe o efeito no seu posicionamento no outro, em si, assim por diante. Tá? Então, que estratégia nós usamos, ou poderíamos usar, para fazer com que essa força da alavanca da vontade não pare? Porque aí que é o problema. Ah, não, sim. Dá o estímulo, né? Então, como é que eu tenho, o que eu posso fazer para que isso fique claro nesse meu querer, nessa caminhada, e siga no processo de posicionamento, de decisão, e enfim, tudo mais que vem. O que eu preciso fazer em relação a esse querer? Não sei se minha pergunta está clara. Sim, ela está clara, mas me vem assim, eu preciso ter o leme na mão, eu preciso ter consciência, eu preciso me autoconhecer em função da minha pesquisa, porque daí eu posso verificar, bom, eu tenho vontade, acontece em circunstância, então eu tenho que estar com o leme na mão, eu tenho que estar consciente, eu tenho que estar mais lúcida e de uma forma multidimensional, eu preciso perceber o que está acontecendo comigo, com os outros. Então você tem que qualificar o querer. Sim, qualificar o querer. Porque senão eu não fico com o leme na mão, ele me tira o leme da mão. Sim. Inclusive, a gente pula para cá, mora, eu quero história. Uhum. Como for, você trouxe a ideia da continuidade, que é importantíssima no posicionamento e no processo decisório também, né? Então, para que eu tenha o leme na mão, eu preciso qualificar esse querer. O que eu posso fazer para que o meu querer tenha continuidade? Qualificar o querer é dar a continuidade. Porque senão ele fica saltitando e a cada dia, a cada 5 minutos eu quero uma coisa. E lá você foi a alavanca da vontade, tá? O desafio está que mecanismos que eu vou usar para que esse meu querer não seja, vou usar o termo saltitante, não mude toda hora. Ele seja um querer que tenha uma continuidade naquele processo que eu iniciei. Que é aí que parece que falha. Eu penso assim e procuro fazer assim, manter foco. O meu posicionamento em relação, por exemplo, à minha autopesquisa. Eu preciso manter foco nisso. Então, eu me questiono muito, Sônia, assim. Eu me questiono, por que disso agora? Isso tem a ver com o quê? Isso é teu foco? O que tu está desperdiçando tempo ou não está desperdiçando tempo? Por que você está assumindo mais isso ou querendo mais isso? Então, assim, eu procuro sempre me questionar. Eu acho que para mim me ajuda eu me questionar. Claro que a gente tem autoposicionamentos em diversas áreas, alguns muito bem posicionados, como eu disse, por exemplo, para mim emagrecer ou cuidar da minha saúde, ainda eu preciso de uma alavanca maior, eu vou fortalecer, esse é o meu propósito, acho que esse é o meu grande ganho dessa oportunidade evolutiva, né? Eu preciso alavancar e me posicionar e sim focar. Você trouxe algo bem importante, que é o foco. Então, se a gente se concentrar no foco e perceber o que me desvia do foco, a tendência é haver a continuidade. Agora, eu tenho que perceber, me dar conta o que me desvia do foco, que daqui a pouco entra, que estávamos conversando antes, né? Faço isso, faço aquilo, faço isso, terminou o dia, fiz quantidade de coisas, não fiz o que eu tinha que fazer, saí do foco. Então, se a gente prestar atenção e ver os fatores de dispersão, o nosso querer vai ficar forte nessa continuidade, que é o que você coloca aqui, que é enfatizar, né? Então, é descobrir, prestar muito atento, ver o que faz com que eu saia do foco. Porque o querer está nisso aqui, no entorno, né? O foco, claro, o foco é esse, mas a gente sai do foco. Então, outras vezes não tem absolutamente nada a ver com aquilo que estamos fazendo. Que é um dos grandes fatores de perda de tempo, né? A dispersão. A dispersão. Porque esse dispersador está muito relacionado com a afetividade. E o querer é afetivo. Enquanto que o outro é mental. Eu tenho que associar essa alavanca da vontade, que é consciencial e é mental, com esse querer, nutrindo o querer com essa força mental. Para ter a continuidade, para não dizer. Outro
pilar ou premissa do autoposicionamento, eu coloquei como sendo discernimento. Eu acredito que eu posso me autoposicionar equivocadamente com alguma coisa. Talvez o meu autoposicionamento não é evolutivo, ele não é fraterno, nem comigo, nem com os outros, ele não é assistencial. Eu já penso assim, que é um ganho o posicionamento. Ele é um ganho energético, ele é um ganho evolutivo. Agora, para que seja um ganho energético e um ganho evolutivo, ele precisa ter o discernimento. Porque sem discernimento eu posso decidir me posicionar e equivocadamente e derrubar outras pessoas. O discernimento ele vem qualificar. E a gente precisa desse qualificador. E o outro pilar ou premissa, então, do autoposicionamento, que são coisas que a gente precisa ter para se posicionar, é o fraternismo. Ser fraterna consigo mesmo, né, ao se posicionar. Porque às vezes a gente pode se posicionar e esquecer do ser fraterno, auto-fraterno. E aí eu posso estar me aviltando, mas estou posicionada me aviltando. Então eu acho que aí esse posicionamento não me trouxe ganho, não me trouxe assertividade, não me trouxe ganhos, talvez até me traga, né, rastros. Então eu gostei muito assim de poder entender isso, e para mim me posicionar dessa forma. Eu acredito que se outro autopesquisador também vai pesquisar, ele ache outras premissas, outros componentes, enfim, mas para mim esses fizeram sentido. Esses para mim conversaram comigo. E até assim, voltando ao porquê desse tema, que eu tive a liberdade de escolher, nos últimos tempos, eu posso dizer assim, este ano, de 2019, a maioria das pessoas que eu atendi, uma dificuldade delas, ou o que as impedia é a falta de posicionamento. Eu percebo assim, ou eu estava atraindo, enfim, para que eu olhasse para mim, né? Mas muito ao meu entorno, pessoas precisando se posicionar, um empresário precisando se posicionar para uma ação estratégica ou para um desenvolvimento, pessoas se autodesenvolvendo, precisando se posicionar. E eu achei isso muito interessante, muitas pessoas. Então, toda vez que eu conversava com alguém, identificávamos, então o foco do nosso trabalho vai ser posicionamento, autoposicionamento. Eu dizia, bingo, eu de novo, né? O que isso tem a ver comigo, né? O teu posicionamento com o meu. Então, muitas pessoas cruzaram o meu caminho com esta necessidade, talvez para me dizer que eu preciso trabalhar isso em mim, esse autoposicionamento. E preciso, né? Levando em conta a ideia de holossoma, você conhece dos agentes que a gente se manifesta, em qual deles te parece que a pessoa tem que estar muito atenta para não sair desse foco, para ter essa continuidade, ou para fazer análise até do próprio posicionamento da caminhada resultante deste posicionamento? Qual parte do holossoma, com a vivência que você tem, atendimento, com as suas próprias experiências também, que é preciso ter mais atenção? Eu diria dois, Sônia, o mental soma e o energossoma. O posicionamento, o autoposicionamento, ele é mental. Ele... Pode ser ou não. Sim, pode ser ou não. Mas ele exige, para que ele seja com discernimento, com fraternismo, com contínuo, que ele seja evolutivo. Deveria ser mental. Ele deveria ser mental. Deve ser mental. Isso. Aí você trouxe um dado importante, você trouxe o energossoma. O energossoma. Se ele não for, o energossoma entrou em desequilíbrio. Então, de Isso. fato, quem está se posicionando é o psicossoma. O energo serve para fazer a leitura e ver se estamos ou não em equilíbrio. O desequilíbrio já indica
que quem estava entrando no posicionamento é muito mais o emocional O emocional. e o psicossomático do que o mental. Uhum. Com isso a gente tem como compreender melhor e trazer para o prumo de novo, que você colocou, do discernimento, do próprio fraternismo, né? Do respeito pessoal. Uhum. E aí a gente já pode evoluir para outra, com essa sua, né, colocação, professora Sônia, pro seguinte tema, que são os efeitos no campo energético. Então, eu ainda sou neófita, né, em relação a energossoma. Mas o que eu posso dizer e observar, e eu me dou conta, que a pessoa posicionada, ela tem uma energia mais homeostática. O outro, que normalmente a gente tem que se autoposicionar conosco ou em relação a uma outra pessoa. Quando eu estou autoposicionada, é como se eu crescesse, como se a minha energia se expandisse de forma que ressona no outro. O outro percebe, sim, desta vez ela está posicionada. A pessoa que tem dúvida, a pessoa que será que, ou não sei, né? É como se sem o meu autoposicionamento o outro não vai respeitar o limite. O outro não vai perceber exatamente o que é que eu quero, o que é que eu... Sim, né? você traz algo bem, eu acho que bem importante, que é o propósito firme. Não existe posicionamento, a pessoa não está com o propósito firme, com a firmeza do propósito. É isso. O que acontece? As pessoas pensam estar se posicionando quando elas estão manipulando e elas não se posicionam em nada. E a manipulação, às vezes, traz até algum retorno, se a pessoa estiver muito carente ou afetiva, mas não vai mudar nada, ela vai continuar daquele jeito e o outro não vai nem respeitar. E nesse... Falta essa firmeza de propósito. E de propósito. O posicionamento exige firmeza de propósito. Exige autenticidade, exige uma série de qualidades, até que você poderia detalhar aí, né? E que eu compõe, se isso não existir, não tem posicionamento. Eu pesquisei, quando eu pesquisei vontade forte, né? O que é a vontade forte é o firme propósito se instalar. Tem que ter. Então ele por si só ele tem uma série de requisitos em que precisa existir, porque senão não funciona. E como tem pessoas com dificuldade de se posicionar, né? As pessoas não querem vender, porque acham que vão ser mal vistas, que não vão gostar delas, por N razões. A pessoa, e aí em relação ainda ao campo energético, estamos aqui falando como reflete, como ressona, como se comporta o campo energético de uma pessoa autoposicionada. E isso para mim, nas minhas observações, onde eu nos palcos, digamos assim, no meu palco profissional, isso para mim é perceptível, a gente percebe uma pessoa posicionada, então, por exemplo, um líder posicionado quando ele vai falar com a sua equipe. A energia dele é diferente e como a equipe, então, responde a essa energia posicionada. Porque daí é muito mais claro, né? Fica claro. Fica claro que a pessoa quer, se ela se posiciona, fica claro. Para onde vai, quais são os caminhos, o que está pretendendo. Senão fica tudo diluído e as pessoas não têm nem ideia para onde vão caminhar. Que é o mais comum, que às vezes o próprio líder também tem medo disso. Que é o mais comum. Que eu trouxe assim para a gente também discutir o agir da Consim, a ação dela, a teática dela, eu percebo, então eu concluo para mim, eu me auto-observando e observando algumas pessoas, o agir da pessoa contém os seus posicionamentos, ela está ali, ela está se mostrando quem ela é, como é que ela se posiciona. E aí eu coloquei aqui para nós, como age uma Consim, uma pessoa autoposicionada. O que vocês acham? Como é que ela age? Eu acho que ela é autoposicionada. Autoposicionada é a pessoa que se determinou uma posição. Ela tomou uma posição sobre determinado assunto. O que ela quer, o que
por que que ela quer aquilo. Às vezes até comportamental. Não vou fumar mais. Para a pessoa É um não fumar posicionamento. mais, precisa de um autoposicionamento Esse posicionamento tem que estar firme. firme, porque senão não acontece nada. Não acontece. A dificuldade está no posicionamento, porque às vezes ou a gente acha que vai sofrer muito, a gente acha que o desafio é maior que nós, que Acho nunca que não é. vale a Nunca é, mas pena. tem a impressão que é tão grande que eu não tenho condições. A gente acha tantas coisas nesse sentido e deixa de conseguir o resultado. Mas sobre posicionamento, quer dizer, a pessoa ter claro o que quer, isso é fundamental. Ainda mais que tu está numa posição de Eu comando. vejo assim, ó, é a assunção do posicionamento. Porque um posicionamento traz repercussão sempre. Sempre. Seja ele qual for. Sempre. Com ou Ou sem. não ter também. Com discernimento, a falta de discernimento, por exemplo, já nem é posicionamento, mas mesmo assim, né? Entende? O mais isolado é que as pessoas não querem o efeito do seu posicionamento. Ou dos medos do que o posicionamento vai trazer, né? É. E por isso não se posicionam. É. Eu vejo assim que as pessoas, eu vou te dizer assim, para ser otimista, em 90%, usam máscaras. Ah, é? Sim. Ah, então hoje eu vou lá, eu sou uma pessoa, mas lá eu sou outra, e lá eu sou outra, e lá eu sou outra. Então, Eu brinquei aos crachás. Aonde eu vou, troco de crachá. Eu diria assim, as pessoas até elas em ambientes diferentes elas podem mudar a máscara ou o crachá, mas elas são visíveis. A gente é o que a gente é, o outro percebe. Tudo que nós somos vem junto com a bolha da com gente. certeza. Então podemos, só que eu abri essa janela assim do agir e fiz a pergunta aqui, então eu listei algumas coisas que eu no meu dia a dia tenho observado comigo, me auto-observado e com pessoas com quais eu trabalho, eu convivo. Que sim, uma pessoa autoposicionada, a gente percebe, ela age com convicção, segura do que ela quer, porque o posicionamento dá isso a ela. Ela age determinada. As circunstâncias que ocorrem não interferem naquilo que ela determinou. Ela mantém o posicionamento dela firme. A gente observa que uma pessoa autoposicionada, ela é clara, ela expõe as suas ideias com clareza, expõe suas necessidades com serenidade e com especificidades. Ela detalha, ela é clara, porque ela está segura, ela está convicta, ela está posicionada sobre determinado assunto que ali está sendo tratado, por exemplo, né? Ela decide com segurança e agilidade. Então, a pessoa autoposicionada, a decisão é mais fluida, é mais segura e também mais rápida. Então, tem gente que precisa levar algumas horas, alguns dias e tal, por exemplo, para tomar uma decisão. Como, por exemplo, um dono de uma empresa que quer demitir um colaborador que tá com algum problema, seja de desvio, né, uma disfunção, e ele fica, mas será, mas isso, porque ele não está posicionado em relação àquele assunto. Então ele não consegue decidir, e se ele já está autoposicionado em relação aos seus valores, às suas crenças, aquilo que ele acredita, ele decide rápido o que ele vai fazer. E de uma forma mais assertiva, assim, eu tenho observado. Ele faz as escolhas dele, então, com mais discernimento, com mais clareza, com mais, né, propriedade. E ele reflete e planeja melhor as suas ações, porque uma pessoa autoposicionada, ela já tem mais claro o que eu quero e o que eu vou fazer. E como eu vou fazer, então ela produz mais. Então, é isso que eu queria trazer aqui, compartilhar com vocês. Isso é um viés que eu percebi. Podem ter outros tantos, olhares, formas, né? Mas do teu ponto de vista, a pessoa posicionada não tem o efeito do seu posicionamento? tem. Não teme. Não tem Não, medo do não, efeito não, do posicionamento. Não teme o efeito do seu posicionamento, não.
se o autoposicionamento ele tem um propósito, ele tem discernimento, tem fraternidade, ele não tem o seu efeito. Tem por que ter meu efeito, porque ele já... Eu entendo assim Se que faz... dentro dele tiver autoconfiança, conforme. Sim. Ainda pode ficar postergando. Agora, imaginemos uma pessoa com baixa autoconfiança, não posicionada, não sabe bem o que quer e tal. Como é que conflitos essa pessoa pode trazer a si própria e, Eu tenho a né? impressão que o comportamento ela bloqueia um pouco quando ela não tem autoconfiança. Ela vai por aqui, mas ela ainda bloqueia na ação por medo do efeito pela falta de autoconfiança. Para a pessoa que tem dificuldade de autoconfiança tem mais dificuldade de se posicionar De mesmo. se posicionar. Decisão e posicionamento. E eu coloquei assim, existe diferença? Posição e Decisão e posicionamento. decisão e posicionamento. Eu acredito que sim. Eu acredito e penso que sim. Porque o olhar sobre isso, né? Porque eu percebo muitas pessoas decidirem ou sob pressão, ou decidir para agradar, ou decidir por omissão, ou decidir... Ou por medo. Decisão impulsiva, né? por conveniência, por interesse. Eu acho que esse é mais ou menos o padrão do país hoje. Se existe decisão assim, né, ela é diferente de autoposicionamento. Porque quando eu me autoposiciono, eu busco tudo que é meu, meus trafores, eu penso, eu me posiciono em determinada ideia, assunto, querer, circunstância. E aí a decisão que eu vou tomar, se eu tenho autoposicionamentos em relação àquilo, ela é mais sadia, ela é mais assertiva, né? No mínimo mais assertiva, ela é no mínimo mais construtiva do que decidir, às vezes por decidir, às vezes as pessoas decidem sim, eu vou lá, mas não querem ir lá. E a decisão, ela é desde uma decisão cotidiana, de pequenas coisas do dia a dia. Eu entendo assim, ó, que diariamente, desde que a gente levanta, a gente está fazendo escolha e está decidindo entre isso, aquilo, como se vestir, como se comportar, se ir, como ir, e como eu estou, enfim, né? Tem gente que decide sair triste de casa, tem gente que decide sair alegre de casa, né? Então eu percebo sim, e aí eu trouxe para vocês aqui, para a gente olharmos juntos, assim, eu concluí nas minhas, né, análises, leitura, um posicionamento ele contém uma decisão. Sim, eu decidi me posicionar por isso, né? Então a decisão está aqui dentro do posicionamento, mas decisão pode estar sem posicionamento. Então eu percebo assim essa diferença, eu cotejei desta forma aqui uma diferença, porque às vezes a gente entende posicionamento e decisão como sinônimos, como o mesmo viés, e eu não estou entendendo mais assim. Os dois casos têm um ponto em comum que são o efeito, né? Tanto o posicionamento, né, quanto a decisão tem efeitos. Tem efeitos. E o que as pessoas em geral não entendem e sofrem sem entender é o efeito energético do posicionamento e o efeito energético da decisão. Os dois têm. Que foi o que nós conversamos antes, uma pessoa autoposicionada, o efeito energético de suas decisões, não sei se tem mais poder, tem mais clareza, tem mais verdade, tem mais efeito. Quando ter uma evolutivo, né? Maior. Isso, uma repercussão maior. Um alcance, às vezes, maior, né? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês, porque me chamou isso a atenção. E agora eu tô assim no
na minha autopesquisa, decidindo alguma coisa. Quando vou decidir algo, claro que não, coisas tão do dia a dia, que isso já está autoposicionado. Mas alguma coisa eu já... Tá, qual é o meu posicionamento em relação a isso? Por que estou querendo isso? Por que escolho isso? O que isso vai repercutir em mim e nos outros? Né? O que está por trás disso? Qual é o meu interesse nisso? Então eu estou buscando fazer isso. Tem algumas situações que cada um tem o seu posicionamento e tem que se tomar uma decisão, né? Então, nem sempre aqui a gente pode ter posicionamentos diferentes, mas uma decisão vai ter que ser tomada. E nem sempre. Eu posso ter o meu posicionamento, mas a gente não vive sozinho, né? Não pode nos deixar claro, meu posicionamento é esse. E como eu vou lidar com um posicionamento oposto, né? Ou que não concorda comigo. A história do voto vencido, né? Bem útil, necessário. As pessoas têm muita dificuldade, tanto nos posicionamentos quanto nas decisões, porque se a pessoa não se percebe como é, ela não tem nem ideia para onde ela vai. Às vezes ela está simplesmente fechada só na manipulação e não é nada, está achando que é melhor. Nem está entendendo a necessidade e por que ela está manipulando. Isso é muito comum. É um tema bem útil para debate mesmo. Como eu gosto de muitas coisas aqui na escola, mas eu gosto as pensatas, né, os papers que tem, né? Aí eu fiz o meu aqui, vou ler para vocês, ó. Posicionamento fortalece a decisão, torna a decisão assertiva, firme, lúcida, permite-se perceber os seus efeitos em si e nos outros antes de se decidir. Decisão com autoposicionamento gera assertividade e fraternidade, já posso acrescentar mais aqui. Então, acho que esses pontos, assim, e a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa ProEx, a nossa caminhada aqui, ela exige autoposicionamento, decisão a todo tempo. Se a pessoa só vai ficar na queixa. Só na queixa. Não, por isso. Mas não é verdade nada mesmo. É tão fácil a queixa, além da energia que está tirando de si dos outros. As pessoas se queixam demais. Eu posso concluir, não sei se é o melhor termo, que uma pessoa energeticamente homeostática, ela tem um melhor posicionamento. Sim, muito mais posicionado. Sem dúvida. Sim, concordo. Eu também concordo. Essa aqui é a dificuldade. Eu também de concordo. acompanhar o posicionamento, acompanhar esse campo homeostático. Muito bem, Então eu gostei agradeço. do nosso debate aqui. Eu agradeço. O debut, qual está iniciando hoje, veja o que ela faz. A disponibilidade, o carinho